Olá, pessoal. Vamos responder mais uma questão de raciocínio lógico. Novamente, uma questão de associação lógica, tá? Eu já tenho um vídeo no canal que tem uma questão de associação lógica. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição, tá? Vocês vão ver um redondinho aí em cima, um botãozinho. Aí vocês apertam lá que vocês veem a aula anterior, tá bom? Que caso você tenha alguma dificuldade para responder isso aqui, já tem o outro lá que ajuda, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Essa é uma questão da Banca CESP de 2013, Auditor Fiscal do Trabalho, tá? E vamos à leitura da questão. Diz o seguinte: Paulo, Tiago e João, auditores do trabalho, nasceram, um deles em Brasília, outro em Goiânia e o terceiro em Curitiba. Suas idades são 25, 27 e 28 anos. Sabe-se que João não nasceu em Brasília e não tem 25 anos, e que o auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos, que Paulo não nasceu em Curitiba e não tem 25 anos, e que Tiago nasceu na região centro-oeste. Com base nessas informações, julgo o seguinte item: Paulo nasceu em Goiânia. Como vocês sabem, a Banca CESP ela tem esse estilo de questão, de certo ou errado. Ela quer que você responda a questão e depois você diga se está certo o que ela afirmou aqui, que Paulo nasceu em Goiânia, tá? Então, pessoal, eu já trouxe aqui para facilitar para mim e para melhor explicar, porque como eu falei no vídeo anterior, eu não tenho facilidade de traçar a linha retinha aqui, ia ficar uma presepada, entendeu? Então, eu já trouxe a tabela para ficar mais bonitinho e para ficar mais didático para mim, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, a questão diz que são 3 pessoas, Paulo, Tiago e João. Eles estão aqui, ó, elencados aqui, Paulo, Tiago e João, tá? Que eles nasceram em Brasília, Goiânia e Curitiba, está aqui, tá na tabela. E que eles têm as idades 25, 27 e 28 anos. Mas vejam que a questão não diz que eles nasceram respectivamente nessa cidade, ou seja, eles nasceram nessa cidade, nessas cidades e tem essas idades aqui diferentes, mas a gente não sabe qual é a idade nem o lugar que cada um nasceu. A gente vai descobrir agora na questão, tá? Resolvendo. Então vamos o que a questão afirma, as afirmações. Nesse tipo de questão, sempre vai vir assim, ele vai vir pessoas relacionando com idade, lugares, e a questão vai trazer algumas afirmações, que aí você vai relacionar essas informações para obter aquele resultado que ela quer, tá? Então, quais foram as informações que a questão trouxe, as afirmações? Ela trouxe a primeira afirmação, diz o seguinte: sabe-se que João não nasceu em Brasília e não tem 25 anos, tá? Então, você olha para essa afirmação e você vai colocar ela aqui na tabela, tá, pessoal? Então, diz: João não nasceu em Brasília. João está aqui, Brasília está aqui, né? Então, eu vou dizer que ele não nasceu, eu digo que é falso que ele nasceu em Brasília, tá? E é falso que ele tem 25 anos de idade. Ó, 25 anos de idade está aqui, tá? E a linha do João está aqui, eu boto falso aqui porque ele não nasceu, ele não tem 25 anos de idade. Vamos seguir. Diz o seguinte, na sequência a questão afirma: o auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos de idade. Você olha para a tabela e verifica se é possível você colocar essa informação. Eu não sei quem tem 28 anos de idade, eu não sei quem nasceu em Goiânia, então não posso colocar, não tem como eu colocar essa informação na tabela. Vamos deixar ela aí de lado, vamos verificar as próximas, tá? O que diz na sequência? Diz que Paulo não nasceu em Curitiba, nem tem 25 anos, tá? Paulo não nasceu em Curitiba, nem tem 25 anos. Vamos lá colocar. Paulo está aqui nessa primeira linha, Curitiba está aqui, então vou dizer que é falso, que ele não nasceu em Curitiba, e também é falso que ele não nasceu, que ele tem 25 anos de idade, ou seja, ele não é falso, ele não tem 25 anos de idade, tá? O que a questão diz ainda, né? Traz mais uma informação, diz que Tiago nasceu na região centro-oeste, tá? Então,
Tiago nasceu na região centro-oeste, então aqui já exige também que você sabe um pouco de geografia, né? Porque se Tiago nasceu na região centro-oeste, Tiago só pode ser de onde, pessoal? Ele só pode ter nascido em Brasília ou Goiânia, né? Dentre essas opções que tem aqui. Certo? Muito bem, vamos seguir. Eu já comentei na questão anterior que existe uma macete, uma dica para responder esse tipo de questão que ajuda. Ela não vai solucionar toda a questão, mas em alguns casos sim, mas ajuda bastante. Qual é essa dica? É que nesse tipo de questão de associação lógica, quando você vai preencher a tabela, você tem que observar o seguinte: em cada linha tem que ter um V de verdade, mas um único V. Quando você coloca um único V, os demais quadradinhos da tabela tem que ser tudo F. A mesma coisa na coluna, só tem um V, os demais tudo F. Então você olha aqui para essa coluna, para essa tabela da idade, especificamente aqui para 25 anos, que já tem um F aqui e já tem um F aqui, tá? Logo, aqui no meio só pode ser V, certo? Vou colocar aqui de uma outra cor para ficar mais didático. Então aqui só pode ser V. Aqui sendo V, e eu estou na linha do Tiago, significa o quê? Que Tiago tem 25 anos de idade, tá? Você já pode até já ir colocando, ó, Tiago tem 25 anos de idade, tá? Tem 25 anos, tá? Mas isso não é tudo. Vamos continuar. Ele diz que, vamos ver se já pode colocar aquela observação, aquela afirmação que nós deixamos para depois. O que ele diz? Ele diz que o auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos de idade. O auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos de idade. E eu sei que Tiago, ou ele nasceu em Goiânia ou ele nasceu em Brasília. Só que eu sei também que Tiago tem 25 anos de idade. Ou seja, se Tiago tem 25 anos de idade, se ele tem 25 anos de idade, e ele ou ele nasceu em Brasília ou ele nasceu em Goiânia, mas eu sei que tem o analista que nasceu em Goiânia tem 28 anos de idade, ou seja, Tiago não pode ter nascido em Goiânia, ele só pode ter nascido em Brasília, tá? Então, eu vou aqui em Tiago e em Brasília e coloco V. E coloco um V, tá? Ou seja, eu já sei que Tiago nasceu em Brasília e tem 25 anos de idade, certo? Então, vamos na sequência. Se ele nasceu em Brasília e tem 25 anos de idade, aqui já tem um F, aqui já tem um V, aqui não pode ter mais V, aqui só pode ser F, tá, pessoal? Aqui só pode ser F, tá? E vejam que aqui é uma tabela, são duas tabelas, mas a tabela da idade é independente da tabela dos lugares, tá? Se eu tenho um F aqui, pessoal, nessa linha do Paulo, e tenho um F aqui só pode ser V, tá? Sendo V, eu tenho o quê? Eu tenho que Paulo nasceu em Goiânia, tá? Que Paulo nasceu em Goiânia, tá bom? E se Paulo nasceu em Goiânia, ele só pode ter 28 anos de idade. Que o auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos de idade. Então aqui, verdade que ele tem 28 anos de idade. Tá? Se é verdade aqui só pode ser falso, tá? E se é verdade aqui só pode ser falso e aqui só pode ser falso, tá? E se aqui é falso e aqui também é falso, aqui só pode ser verdade. Se aqui já é falso, aqui já tem um V, aqui só pode ser falso, tá? Então, veja que a gente preencheu toda a coluna da idade, ó. Tá tudo aqui. Significa dizer o quê? Que essa coluna aqui, 28 anos de idade, se refere a Paulo. Paulo tem 28 anos de idade e nasceu em Goiânia, tá? Aqui, no 25 anos de idade, tá na linha de Paulo, ele tem 25 anos de idade e nasceu em Brasília, tá aqui o V em Brasília, tá? E o que é que a questão pede? Diz, Paulo nasceu em Goiânia. Então, pessoal, a gente já tem a resposta da questão aqui, ó. Paulo nasceu em Goiânia, tá? Aqui, mas a gente poderia concluir aqui a coluna.
dos lugares, complementando. Ó. Se aqui já tem um V, também aqui já pode ser F, e aqui só pode ser F. Aqui tem um V e um F, aqui só pode ser F, porque já tem um V, tá? E aqui tem F, F, aqui só pode ter V. Então, aqui você tem todas as informações. Apesar de você já ter encontrado o resultado da questão. Você tem V em Goiânia para Paulo, que ele nasceu em Goiânia. Você tem V em 28 anos para Paulo, ou seja, ele nasceu em Goiânia e tem 28 anos de idade. Aqui você tem V em Brasília para Tiago e tem V em 25 anos para Tiago, ou seja, ele tem 25 anos de idade e nasceu em Brasília. Aqui em João você tem V em Curitiba, João nasceu em Curitiba e tem V em 27 anos. Veja que não tem nenhum choque, né? Cada idade diferente e cada lugar diferente. E é isso, pessoal. O Paulo nasceu em Goiânia. Desculpa aqui. Paulo nasceu em Goiânia é verdade, esse item é verdade. Se você tivesse essa prova, seria verdade. E é isso. Eu peço a vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, dê um joinha, tá? Me acompanha também no Instagram, que eu estou postando vários vídeos lá também. E a gente se encontra aí no próximo vídeo.